RCP Notícias. São 13 horas em Cabo Verde. Muito boa tarde. Vamos dar início ao jornal para esta sexta-feira, 26 de janeiro. Vamos conhecer os títulos. MPD pede que a história do país seja escrita com imparcialidade e rigor, ideia defendida em declaração política em que acusou o PAICV de fazer pouco de 13 de janeiro e de valorizar mais o 5 de julho e o 20 de janeiro. Câmara Municipal da Praia vai criar praça e centro municipais Amílcar Cabral, enquadrados nas comemorações do centenário do patrono da Independência Nacional. Ainda há lugares disponíveis no voo charter para Abidjan. Girassol Tours acredita que até domingo o voo fica completo. Visibilidade reduzida em todo o arquipélago vai durar pelo menos até domingo, alerta o INMG. Integrar a Direção-Geral das Alfândegas na autoridade tributária a ser criada é maior desafio do governo para modernizar as alfândegas, sublinha Alcindo Mota, secretário de Estado das Finanças. Tribunal Internacional da Justiça ordena a Israel que evite e puna incitamento a genocídio. Informações para conhecer em detalhe neste jornal, com a edição e apresentação de Humberto Santos. Boa tarde, bem-vindo a este jornal. O MPD acusa o PAICV de fazer pouco de 13 de janeiro e de valorizar mais o 5 de julho e o 20 de janeiro. Numa declaração política hoje no Parlamento, o deputado Celso Ribeiro refere que todas essas datas são importantes para Cabo Verde e pede que a história seja escrita com imparcialidade e rigor. Mas, ao que parece, não é esta a percepção que o PAICV tem de 13 de janeiro, por conta da constante negação de não enaltecer aquilo que representa esta data para Cabo Verde e para os cabo-verdianos. Alusivo a 20 de janeiro, celebramos há poucos dias o instituído Dia dos Heróis Nacionais e da Nacionalidade, e não pode ser de forma alguma partidarizada, quanto mais instituída como pertence de qualquer partido político. É imperioso que se faça história a redigi-la com imparcialidade e neutralidade. Façamos a paz com a nossa história, dando ênfase a Cabo Verde enquanto nação ao longo de séculos, antes que se tornar em Estado. De efemérides históricas celebradas em janeiro para a diplomacia, com o deputado a reconhecer que Cabo Verde é um país respeitado e com muita credibilidade externa, credibilidade que, realça Celso Ribeiro, foi reforçada com a recente visita do secretário de Estado americano Antony Blinken ao país. O que simboliza interesse da administração Biden em parceria ganhar, o que simboliza o interesse da administração em Cabo Verde, assentes na forte amizade e parceria ao nível do diálogo. À vista disto, enfatiza a visita do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a Cabo Verde, que simboliza o reforço das relações diplomáticas entre os dois países e representa o respeito que nosso país tem granjeado a nível internacional. Em reação à declaração política do MPD, o deputado da UCID, António Monteiro, diz concordar com a relevância das efemérides invocadas por Celso Ribeiro, mas sugere que ao deputado da situação que fale também daquilo que está mal em Cabo Verde. E aquilo que está mal, neste caso, é o transporte marítimo, que deve ser encarado de fundo. Deve ser encarado com a maior seriedade para podermos garantir aos cidadãos cabo-verdianos esta possibilidade. Porque no SAL, neste momento, estão dezenas e dezenas de imigrantes cabo-verdianos que vieram na companhia TUI e que infelizmente não conseguiram aterrar em São Vicente, foram aterrar no SAL, a revelia da própria companhia, que queria levar esses passageiros para outra vez Amsterdã. Mas os cabo-verdianos revoltaram e ficaram no SAL. E agora, como sair do SAL para as outras ilhas, e nomeadamente São Vicente?
É aqui que o governo está a meter água. É aqui que o governo não está a conseguir resolver este problema e aproveitamos para, mais uma vez, fazer esta chamada de atenção para que realmente possamos ter o país e as ilhas a fluírem todos com o mesmo fluxo, numa mesma direção e com uma boa energia. Da bancada do PAICV, a resposta a Celso Ribeiro veio pela boca do deputado Carlos Tavares, que acusou o MPD de contradição porque, observa, ao mesmo tempo que reconhece a importância do 20 de janeiro, prima pela ausência nas comemorações do Dia dos Heróis Nacionais. Nenhum deputado, nenhum membro de governo para comemorar e para dar início à comemoração de centenários daquele que figura incontornável na história de Cabo Verde e do mundo, que é Amílcar Cabral. Que ela tem nós democracia e liberdade para nós, e sufoca a Câmara de Praia e bloqueia cima de nós está fazendo atualmente. Não tem ministra de coesão territorial, não tem ministra de infraestrutura, não tem ministro de administração interna, não tem próprio primeiro-ministro, bloqueia e ataca de forma hostil Câmara eleito democraticamente para o povo. No debate interveio também o governo, que, por intermédio da Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, reconheceu os desafios que o país ainda tem, garantindo que o foco continua a ser o bem-estar das pessoas. Estamos a trabalhar porque o centro da democracia é a dignidade da pessoa humana. E tudo aquilo que nos orienta é continuarmos a trabalhar para que o povo das ilhas continue a ter vida com qualidade, para juntos continuarmos também a enaltecer os feitos de Cabo Verde. Aproveito para parabenizar toda a nação cabo-verdiana pela forma como iniciamos este ano. Já foram elencados aqui boas novas que aconteceram neste ano: a visita do secretário de Estado norte-americano, certificação de Cabo Verde, país livre de paludismo. Quero também dizer o seguinte: esta certificação, Cabo Verde fez história, está a fazer história. É o primeiro país da África subsaariana em 50 anos a conseguir esta certificação. É a primeira vez que Cabo Verde está a receber a visita de um diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Cabo Verde é o terceiro país, no conjunto de 43 países do mundo, é o terceiro país africano a conseguir esta certificação. O trabalho não está a terminar aqui. Agora é que o trabalho está a começar. E no período da ordem do dia, a plenária aprovou 3 propostas de lei que estavam em discussão. O José António dos Reis tem os pormenores. Primeiro foi a proposta de lei que cria o Sistema de Informação da Justiça e aprova um novo regime jurídico geral de tramitação eletrónica de processos nas instituições abrangidas e procede à terceira alteração ao Código do Processo Civil. Proposta que foi aprovada por unanimidade dos 68 deputados presentes, isto na votação final global. Ainda na votação final global, os deputados aprovaram por unanimidade, na altura 69 deputados na sala, a proposta de lei que regula a utilização de meios técnicos de controlo à distância ou vigilância eletrónica de arguidos ou condenados e procede à quinta alteração ao Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto Legislativo número 2 de 2005, de 7 de fevereiro. A proposta de lei também, uma outra que foi também aprovada, foi a proposta de lei que aprova o regime jurídico dos serviços digitais e comércio eletrónico, aprovada na generalidade com 41 votos a favor dos deputados do Movimento para a Democracia e 4 da UCID e abstenção do grupo parlamentar do PAICV. PAICV que levantou algumas reservas que espera ver, portanto, ultrapassadas ou corrigidas em sede da Comissão especializada.
Também a UCID, apesar de ter votado a favor desta proposta de lei que cria os serviços, ou melhor, que regula os serviços digitais de comércio eletrónico, espera que na especialidade sejam absorvidas então algumas das propostas levantadas. Humberto, uma outra proposta de lei que estava na agenda é a proposta de lei que procede à primeira alteração à lei número 33 de 2023, que define as condições de atribuição, aquisição, perda e reaquisição da nacionalidade cabo-verdiana. Esta foi retirada da agenda porque a Comissão Paritária não conseguiu reunir-se ontem. Por isso, esta proposta de lei deverá ser consensualizada para depois subir à plenária na primeira sessão plenária do próximo mês, ou seja, de fevereiro. Também estava na agenda a aprovação do projeto de resolução que altera a resolução, que cria grupos de parlamentares de amizade, mas este também foi retirado da agenda porque também não havia, os grupos parlamentares não indicaram ainda os nomes, pelo que então os trabalhos na Casa Parlamentar ficaram por aqui. Agradecimento, José António dos Reis. Terminaram então os trabalhos desta sessão deste mês na Casa Parlamentar. O voo charter para Abidjan da Girassol Tours Viagens Turismo, operado pela Cabo Verde Airlines, que leva adeptos para apoiar os Tubarões Azuis nas oitavas de final da Copa de África das Nações, já está com 70% de ocupação dos passageiros. Esta informação foi avançada em primeira mão à RCV pelo diretor da Girassol Tours, Carlos Albino Santos, que acredita que até domingo a ocupação chegará aos 100%. Ailson Martins. O diretor da Girassol Tours Viagens Turismo acredita que o número da caravana de apoio aos Tubarões Azuis no voo charter alcance os 95 passageiros. Estamos no processo de vendas. Podemos dizer que praticamente já estamos a 70% do voo, da ocupação do voo. Acreditamos que até ao final de domingo ainda conseguimos vender totalmente o voo. Portanto, o voo é de praticamente 120 passageiros, no entanto, há a tripulação e também o staff técnico. E serão incluídos também membros do governo que vão participar no voo. No entanto, estimamos mais ou menos em termos do público que vai na caravana, dos apoiantes, normalmente 95 passageiros. O voo é de 45 minutos curtos. O que é que inclui este pacote? Portanto, está incluído o transfer do aeroporto ao estádio e também o ingresso ao jogo, né? E bilhete de passagem. Questionado se as condições meteorológicas decorrentes da bruma seca podem condicionar o voo para Abidjan, Carlos Albino responde que não. Temos informação que o tempo, a bruma seca irá passar possivelmente amanhã, domingo, portanto estará normalizado. Acreditamos que para a segunda-feira estará em condições de realizar o voo. Há a probabilidade de criar um voo Cabo Verde passe para os quartos finais? É de se ver, é a manifestação do público, né, dos interessados. A Girassol Tours estará cá para tentar também ajudar nesse processo, portanto, tendo em conta que esse voo é um voo praticamente de caráter social, porque, portanto, há um esforço conjunto da Girassol Tours e também da Cabo Verde Airlines, essencialmente do governo, e também com o apoio da Federação, para que os adeptos possam ir apoiar a seleção. Portanto, acreditamos que se houver manifestação de interesse, podemos também pensar numa solução de um próximo voo charter. O voo charter para Abidjan da Girassol Tour Viagens e Turismo em apoio aos Tubarões Azuis nos oitavos de final da Copa de África das Nações parte do aeroporto Nelson Mandela na cidade da Praia às 8 horas da manhã de segunda-feira e regressa às 1h30 da madrugada de terça-feira.
Falando em voos, a Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança, a ASA, através de uma nota de imprensa que a Infopress teve acesso, esclareceu hoje que, devido ao mau tempo provocado pelo fenómeno bruma seca, as ligações aéreas entre as ilhas estão canceladas. Segundo a ASA, os 3 aeródromos domésticos, pelos seus condicionalismos infraestruturais, operam somente em condições meteorológicas visuais, pelo que apenas podem receber voos quando a visibilidade estiver a 5.000 metros ou acima, o que não se tem verificado nestes últimos dias. No que se refere aos aeroportos internacionais, diz a ASA que estes já estão preparados para operarem em condições meteorológicas em que não haja a referência visual, pois dispõem de determinados equipamentos de apoio à navegação que garantem a segurança necessária aos voos. A Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança sublinha também que fortes investimentos têm sido feitos em equipamentos e sistemas e procedimentos de voos para melhorar a qualidade dos serviços prestados e aprimorar a eficiência e a segurança das operações aéreas nos referidos aeroportos. Informam que os equipamentos diferem de aeroporto para aeroporto, sendo que no caso do Aeroporto do Sal está implementado um sistema ILS, Instrument Landing System, que é efetivamente um dos sistemas que garante melhor precisão à operação e segurança das aeronaves. A ASA diz ainda apelar à compreensão de todas as partes interessadas por eventuais inconvenientes causados por estas situações de bruma seca e agradecer a cooperação de todos durante esses períodos desafiadores. E a visibilidade reduzida em todo o arquipélago vai durar pelo menos até domingo. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica avançou hoje à RCV que a visibilidade irá manter-se abaixo dos 2.000 metros entre hoje e amanhã, e no domingo irá registrar-se alguma melhoria. Cabo Verde está sob o efeito da bruma seca, com grande concentração de poeiras nocivas à saúde humana devido a um anticiclone com origem na Argélia. Vítor Sousa. Durante os próximos dias, o ENMG prevê a persistência de condições adversas, com visibilidade reduzida, com impactos negativos na navegação aérea e marítima, para além da má qualidade do ar, situação que se irá manter pelo menos até domingo, conforme a previsão feita e anunciada pela meteorologista de serviço Raquel Gonçalves, do INMG, na Ilha do Sal. Neste momento, no país, nós temos uma visibilidade entre os 500 e os 700 metros, em todas as ilhas. Devido à posição do anticiclone que está sobre a Argélia, fez toda essa movimentação de poeira que nos tem condicionado o tempo durante essa semana. Nós prevemos que ainda hoje e amanhã vamos continuar com a visibilidade abaixo a visibilidade má, que estará abaixo dos 2.000 metros. Já nós prevemos que já no domingo haverá uma pequena melhoria, primeiro nessa zona oriental, pois muito gradualmente irá abranger as outras ilhas. Devido à má qualidade do ar, o INMG recomenda à população a estar atenta aos riscos associados à exposição prolongada a elevados níveis de poeira em suspensão. São partículas na atmosfera que vão diminuir a qualidade do ar. Essas partículas, como já se tem noticiado, são partículas muito nocivas para a saúde. Nós, enquanto profissionais da área da meteorologia, nós aproveitamos para pedir à população para estar sempre atenta às recomendações dos profissionais de saúde, se possível usar máscaras e evitar estar exposto aos sítios públicos, porque como eu vi hoje pessoas a fazerem desporto no ar livre, o ar não está para ser respirado sem uma máscara. Mas para além da saúde pública, os danos também são extensivos às atividades económicas, afetando também negativamente a navegação aérea e marítima devido à má visibilidade. Os dados que nós temos, os mínimos nos aeroportos
estão a 500 metros. Quando é assim, nós sabemos que os aeroportos ficam não operacionais, não se consegue fazer ligações nem marítimas nem aéreas. E não é aconselhável. E nós reforçamos que hoje e amanhã ainda vamos continuar com essa situação. Vislumbramos uma melhoria a partir do domingo, mas não é uma melhoria assim aberta. Vai gradualmente, começa para as Ilhas Orientais, vai descendo e melhorando gradualmente, e como vai ficar muita poeira na zona, vamos depois contar com o fator local do vento, que poderá temporariamente reduzir no meio daquela melhoria. Enquanto o país estiver sob o efeito dessas condições meteorológicas adversas, o NMG recomenda à população a evitar a exposição prolongada a partículas em suspensão no ar, nomeadamente evitar atividades ao ar livre, e aconselhou o uso de máscaras de proteção e procurar assistência médica em caso de sintomas respiratórios graves. Fica o aviso. O jogo da próxima segunda-feira entre Cabo Verde e Mauritânia no Campeonato Africano das Nações é aguardado com muita expectativa pelos cabo-verdianos, esperançosos na vitória dos Tubarões Azuis. Os entrevistados pela RCV acreditam que a seleção de Cabo Verde tem todas as condições para vencer esse jogo e se qualificar para os quartos de final. Já quanto ao CAN de handball, lamentam a derrota de Cabo Verde ontem frente à Argélia, dizendo que a falha residiu no início do jogo. Reportagem da Edneia Barros. Ao fazer uma análise do jogo entre Cabo Verde e Argélia, os entrevistados disseram que a derrota de Cabo Verde foi ditada já na fase inicial, mas que o terceiro lugar ainda pode ser conquistado. Repare, nos primeiros minutos de jogo já não sabe com 6 pontos de referência a favor do adversário, e não termina o jogo com mais ou menos 6 pontos de referência. Mas aquele derrota ali deve pôr-no cada vez mais unido, com o pé fincado na chão e de luta para nunca perder ponto. Naquele jogo, não classifica já no fim do jogo, não é claro, mas não tinha potência para não vencer a Argélia. Mas no dura coragem, e no início a Argélia foi mais forte do que nós. Falta mais um jogo para definir quem é que fica no terceiro lugar. No terceiro lugar. Vai chamar Cabo Verde por igual que aquele terceiro lugar, não? Não, me Cabo Verde próprio não devia ter ganhado mais que aquele terceiro lugar, não sei dentro do nosso alcance. Não tem tudo para um dia não ser campeão. Só não deve trabalhar, se não está no trabalho, para morrer. Cada vez que não está perto, não está linha no mundo, para morrer, está observa, mas o mundo está com Cabo Verde através tanto de futebol e gosta de handebol. E quanto ao jogo de CAN de futebol, que coloca Cabo Verde frente à Mauritânia, já na segunda-feira, 29 de janeiro, a expectativa é de vitória, até com alguns prognósticos. Previsão é moral que não tem quem é qualificável. Previsão é atitude que não está ganhando por 0. Pelo que hoje, não está com uma equipa forte. Então, desde já, pode ser 2-1, mas Cabo Verde ganha. 2-1. A favor de Cabo Verde. Acho que nota que boa seleção, tem espírito de unidade e humildade ao mesmo tempo. Para nós o fundamental é ganhar. Se quer, ganha por 1-0 no último segundo. A mim tenho confiança, não está ganhando a Mauritânia, não está bem em quartos finais e até final não está chega. É ano de Tubarão Azul, sem sombra. Um dos entrevistados pela RCV, Júlio Silvão, diz que já é momento de dar mais atenção à área do desporto em Cabo Verde, cujas várias modalidades têm servido para projetar a imagem do país. A nível local, não mexe mais organização, mais atenção ao desporto. Aliás, há muito tempo que não está falando Cabo Verde, deve consta nos seus regulamentos desportivos já o semi-profissionalismo, porque não está num semi-profissionalismo arcaico, mas não se oficializa o semi-profissionalismo para dar mais segurança a atletas, tanto a nível de seguro pessoal, mas também de reforma. E isso possibilita certamente que cada vez mais nós atletas local dedica mais e conquista lugares na seleção nacional também. E a participação de Cabo Verde no CAN, tanto de futebol como de handebol, tem despertado orgulho nos cabo-verdianos. Assim dizem os entrevistados pela RCV.
E a equipa nacional de futebol continua a preparação do jogo da próxima segunda-feira com Mauritânia. Moisés Évora, boa tarde. A nossa equipa está em máxima força? Muito boa tarde para ti, para o auditório da Rádio Pública. Continua sim na sua máxima força, fazendo um trabalho de casa com muito cuidado. Estamos precisamente a caminho do quartel-general da Seleção Nacional, o Hotel Azalai, porque às 16 horas haverá mais um treino e podemos aqui recordar que ontem houve também um treino, a Rádio Pública acompanhar os jogadores que prestaram declarações a sublinharem que o foco é vencer a seleção da Mauritânia. Há a consciência de que é uma seleção que tem subido de produção nos últimos anos, uma seleção que tem feito também um bom CAN, mas a turma nacional tem apenas um pensamento que diz respeito à passagem à fase seguinte. Os jogadores querem continuar a fazer história e deixa-me dizer-te que estou aqui num centro comercial pelo facto de ter o colete da RTC. As pessoas chabeiram-se e perguntam se somos de Cabo Verde, perguntam sobre a seleção e, inclusive, chegou há momentos um cidadão a adiantar-nos, aliás, a perguntar-nos se viemos buscar a taça. Eu respondi, Deus o ouça. É só para sublinhar que não há dúvida que a turma nacional está a ser admirada aqui na Costa do Marfim e não só. Jornalistas também, não só do continente africano, muitos jornalistas da Europa acompanharem os treinos da Seleção Nacional. Estamos obviamente num bom momento, mas é bom não bandeirarmos em arco, ou seja, continuarmos com os pés firmes no chão, com humildade, para que possamos então fazer mais um brilharete frente à seleção da Mauritânia. Já o disse, não será um jogo fácil, aliás o próprio técnico Bissa já adiantou também à Rádio de Cabo Verde que a turma nacional terá de estar muito concentrada e desenvolver da melhor forma o seu futebol. Mas é um facto que Cabo Verde tem argumentos para ultrapassar a seleção da Mauritânia. Já agora fica a curiosidade, o vencedor desta partida medirá forças ou com a África do Sul ou com Marrocos no que diz respeito aos quartos de final. E uma vez que estamos aqui num restaurante, já agora, caro colega, é só uma curiosidade, come-se muito frango, muita carne, muito peixe, também arroz e, deixa-me adiantar-te, mandioca e, muito especialmente, banana frita. Se vieres algum dia à Costa do Marfim, aproveita esta banana frita porque é simplesmente maravilhosa. Há muitos molhos também na gastronomia aqui na Costa de Marfim. Tudo dito por hora, vamos acompanhar então o treino da Seleção Nacional. Um grande abraço do tamanho do mundo para Cabo Verde. Abraço, Moisés Évora, bom apetite e que os tubarões azuis tenham também bom apetite na segunda-feira para comerem, entre aspas, a seleção da Mauritânia. Já a seleção de handball, no handball não deu para repetir a final de há 2 anos. A nossa seleção perdeu ontem com a Argélia nas meias finais do CAN, que decorre no Egito. Vitória dos argelinos por 32-26. Ao intervalo, o placar assinalava 16-8. No final da partida, jogadoras cabo-verdianos todos cabisbaixos, porque a equipa desejaria muito estar pela segunda vez consecutiva na final. O selecionador Jorge Rito lamentou o facto de a equipa ter ficado muito abaixo daquilo que pode fazer. Reação registada pelo enviado da RTC, Bem-vindo Neves. Cabo Verde entrou muito mal na partida, consentiu 5 golos sem conseguir marcar nenhum, chegou a estar a perder por 6-1 e essa entrada em falso acabou por condicionar todo o jogo. A seleção esteve nervosa e desconcentrada ao longo de quase todos os 60 minutos. No final da partida, o selecionador nacional Jorge Rito
disse ser difícil de explicar a falta de acerto da equipa. É difícil de explicar. O que é verdade é que nós não conseguimos fazer um bom jogo. Tivemos, a nível individual, quase todos os jogadores estiveram abaixo do seu rendimento normal, quase todos. Pode haver uma exceção ou outra, mas estiveram abaixo do rendimento normal. E nós, para ganharmos um jogo de uma meia-final contra uma equipa forte como é a Algéria, evidentemente tínhamos de estar todos ao nosso melhor nível e tínhamos que fazer um jogo muito bom. E isso não aconteceu, entramos no jogo praticamente a perder 5-0, portanto esses 10, 15 minutos iniciais foram decisivos para o que aconteceu depois durante o jogo todo. Andámos sempre atrás, digamos, do marcador. E eu acho que essa entrada no jogo criou-nos muita instabilidade. Os jogadores ficaram nervosos, começámos a fazer coisas disparatadas. Tivemos uma eficácia de finalização muito abaixo daquilo que é normal. E depois andámos em alguns momentos com muita vontade de recuperar, mas cometíamos muitos erros. Duas expulsões de pedras fundamentais, Edmilson Araújo muito cedo, depois na segunda parte, quando Cabo Verde poderia ainda necessitar alguma recuperação, Leandro Semedo também. Isso baralhou um bocadinho a sua estratégia que tinha pensado para o jogo? Como disse, são duas peças fundamentais, principalmente em termos defensivos. O Pipo tem sido uma peça fundamental. Mas são situações de jogo, não se pode acusar nada aos jogadores, são situações que acontecem, portanto ficámos sem eles, mas mesmo assim ainda conseguimos fazer alguma recuperação no marcador, mas não chegou. Vitória da Argélia sobre Cabo Verde, 32-26. A seleção nacional falhou o acesso à final e que daria qualificação direta para os Jogos Olímpicos. Cabo Verde vai agora lutar por um lugar no pódio. A disputa do terceiro lugar é no sábado com a Tunísia, que também perdeu nas meias finais com o Egito. Final do CAN 2024 entre egípcios e argelinos. Uma hora e 30 minutos, Jornal da Tarde da RCV. A integração da Direção-Geral das Alfândegas na autoridade tributária a ser criada constitui um dos desafios do governo na modernização das alfândegas, sublinhou o secretário de Estado das Finanças no âmbito da abertura da mesa redonda em torno dos desafios e oportunidades para a modernização das alfândegas no contexto global que está a decorrer na praia. O evento em que se ficou a saber que em 2023 51% das despesas públicas foram financiadas por receitas cobradas pelas alfândegas. Joana Lopes. O secretário de Estado das Finanças, ao fazer uso da palavra na mesa redonda, deu a conhecer que no ano transato 51% das despesas públicas foram financiadas por receitas cobradas pelas alfândegas, montante que representou no mesmo ano 9% do PIB, que contribuiu para financiar 33% das despesas do Estado. Números que atestam a importância das alfândegas na economia de um país como Cabo Verde, fortemente dependente do exterior. A revisão da tributação aduaneira, a tributação ambiental e da saúde e a janela única do comércio externo, a informatização dos processos de franquia diplomática são desafios que o governo quer vencer. A integração da Direção-Geral das Alfândegas na autoridade tributária a ser criada pelo governo é também apontado por Alcindo Mota como outro desafio a ser concretizado no decurso desta legislatura. A integração da Direção-Geral das Alfândegas na autoridade tributária a criar pelo governo, que está previsto tanto no programa de governação desta legislatura, constitui também um dos desafios a serem materializados durante esta legislatura. Por tudo isto, o Governo continuará com a agenda de modernização das alfândegas, com foco de servir as pessoas e a economia. O diretor-geral das alfândegas, Osvaldo Rocha, encoraja o governo a acelerar os passos no sentido da sua criação. As alfândegas também detêm um papel fulcral na intermediação com a diáspora cabo-verdiana. O ministro das Comunidades, Jorge Santos, também presente no ato de abertura, sugere a eliminação de barreiras alfandegárias para facilitar a realização dos sonhos da nossa diáspora. Exigem
a eliminação das barreiras administrativas à circulação de mercadorias nas fronteiras, através de 3 aspectos fundamentais: da simplificação dos procedimentos aduaneiros, da adoção de novas ferramentas tecnológicas e digitais nas operações aduaneiras, a digitalização de todo o procedimento alfandegário. E, em terceiro lugar, e da implementação da gestão e análise de riscos na definição dos controles. Em 2022, somente 0,7% das importações provieram da CDAO e 0,02% das exportações tiveram como destino países desta comunidade econômica a que Cabo Verde pertence. É nesta senda que o governo vai encomendar um estudo para avaliar o impacto da tarifa exterior comum na perspectiva de reverter a situação. E no quarto trimestre de 2023, constata-se que o indicador de clima inverteu a tendência descendente do último trimestre, ou seja, o ritmo de crescimento económico teve um ligeiro aumento no quarto trimestre de 2023, segundo o inquérito de conjuntura feito pelo INE aos agentes económicos. O indicador situa-se acima da média da série, tendo atingido um valor superior relativamente ao mesmo período do ano de 2022, revelando que a conjuntura económica é favorável. Este diagnóstico conjuntural favorável resulta da síntese das operações transmitidas pelos empresários do turismo, da construção, do comércio em estabelecimento e do comércio em feira. Concursos de artigos científicos sobre Amílcar Cabral, Praça e Centro Municipais Amílcar Cabral são as atividades da Câmara Municipal da Praia agendadas no calendário municipal para as comemorações do centenário do nascimento do pai da nacionalidade e herói da luta de libertação de Cabo Verde e Guiné-Bissau, uma forma, conforme Francisco Carvalho, de enraizar e trazer Amílcar Cabral para a vida dos praenses. Matéria tem a assinatura de Ernestina Lopes. Completam-se em setembro deste ano, mais precisamente no dia 12, os 100 anos do nascimento de Amílcar Cabral, herói da luta de libertação de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. As celebrações do centenário já começam a ser comemoradas por parte da maior Câmara Municipal do país. Hoje, a autarquia praense convocou a imprensa para anunciar as atividades alusivas à efeméride. Nós temos, neste tempo, de dar um sinal de que Cabral é fundamental, incontornável. Por isso criámos ao nível da Câmara Municipal um programa da dimensão municipal. Vamos lançar hoje, já temos o regulamento, vai estar disponível na página da Câmara. Todos que quiserem participar, podem participar de forma livre. Os artigos científicos vão ser naturalmente selecionados e depois serão premiados. Haverá um comitê científico que vai avaliar os artigos científicos e os artigos vão ser apresentados numa conferência internacional cujo lema é aprofundar o pensamento de Amílcar Cabral. E nessa mesma data os artigos serão publicados em livro. A cidade da Praia, diz Francisco Carvalho, vai contar com uma praça Amílcar Cabral situada no bairro da Chata Santo António. A Praça Amílcar Cabral ficará localizada ali na rotunda que fica à frente do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Vamos ter ali na praça o espaço de leitura, vamos ter também um busto de Amílcar Cabral, concebido por um artista nacional. O Centro Municipal é outra atividade projetada pela Câmara Municipal da Praia. Fica na fazenda, vai ter uma sala de conferências, terá também uma biblioteca com várias dimensões. Vamos fazer um esforço no sentido de recolher o mais possível diferentes obras que estão publicadas em várias partes do mundo. É possível ter várias obras em formato digital. Ainda vamos ter 2 salas. Uma sala para ensaios de dança, ensaios de teatro, enraizar Amílcar Cabral, trazer Amílcar Cabral para a vida de todos os dias nesta cidade. Este é o espírito deste programa. Apresentar coisas que não se esfumam ao final do dia.
Pedro Pires considerou interessante esta iniciativa com origem na capital do país. É uma iniciativa bem pensada, bem concebida, que vai enriquecer o património político, cultural e imaterial da cidade da Praia. Gostaria que outras câmaras se inspirassem na proposta e no projeto da Câmara Municipal da Praia, que é muito boa. Apelo do antigo Presidente da República e líder da Fundação Amílcar Cabral durante a apresentação das atividades da Câmara Municipal da Praia para marcar o centenário do pai da nacionalidade e herói da luta de libertação de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. E o presidente da Câmara Municipal da Praia aponta finais de fevereiro como a nova data para a conclusão das obras de requalificação urbana e asfaltagem da zona de Sucupira. Francisco Carvalho explica que dificuldades da empresa empreiteira em produzir asfalto para o local é que contribuiu para que as obras não ficassem concluídas antes do Natal, como havia previsto. Nós tínhamos tratado tudo com a empresa, mas, entretanto, a empresa tinha dificuldade em produzir asfalto para a obra, por isso daí o atraso, porque a empresa está a fazer um esforço no sentido de adquirir a sua própria central de produção. Entretanto, o processo não foi concluído, já encontraram alternativa. É claro que a empresa, neste caso, vai estar a ter menos lucro, porque se tivesse produzido o asfalto com a sua própria central de produção, teria mais lucro, porque agora vai ter de comprar o asfalto para poder colocar ali na obra. Lembra o edil que a obra já tinha sido atrasada devido à necessidade das empresas de água e eletricidade aproveitarem a oportunidade para fazerem intervenções para colocar tubos nessa zona. Francisco Carvalho recalendariza o término das obras para finais de fevereiro. É extraordinário termos chegado a esta fase de colocação do asfalto e pavês já estão a ser colocados. Depois nós vamos ter um arranjo agora, ali naquela zona, com módulos modernos e bonitos, para que possamos ter ali naquele espaço um espaço bonito, um espaço convidativo, alegre, aqui na praia. Alguma previsão? 2 semanas e poderemos estar a contar daqui a um mês, se calhar é melhor. Finais de fevereiro. Final de fevereiro, fica mais tranquilo. O autarca sublinha a importância da obra que vai transformar a parte central e a mais movimentada da cidade num amplo espaço de circulação e mobilidade com casas de banho e espaços de lazer para turistas e pessoas que praticam alguma atividade no local. Na atualidade internacional, o Tribunal Internacional da Justiça decidiu hoje que Israel deve evitar qualquer possível incitamento ao genocídio numa decisão histórica, num caso que tem atraído a atenção mundial. Israel deve tomar todas as medidas ao seu alcance para prevenir e punir o incitamento direto e público à prática de genocídio, afirmou o Tribunal Internacional com sede em Haia, Países Baixos, citado pela agência francesa AFP. A decisão faz parte do veredito do mais alto tribunal da ONU relativamente ao caso interposto pela África do Sul, que acusou Israel de cometer genocídio na faixa de Gaza. 13 horas mais 42 minutos. Vamos a repor os títulos que fizeram esta edição. MPD defende que a história do país deva ser escrita com imparcialidade e rigor, ideia defendida em declaração política em que acusou o PAICV de fazer pouco do 13 de janeiro e de valorizar mais o 5 de julho e o 20 de janeiro. Câmara Municipal da Praia vai criar praça e centro municipais Amílcar Cabral, enquadrados nas comemorações do centenário do patrono da Independência Nacional. Ainda há lugares disponíveis no voo charter para Abidjan. Girassol Tours acredita que até domingo o voo fica completo.
Visibilidade reduzida em todo o arquipélago vai durar pelo menos até domingo, alerta o INMG. Integrar a Direção-Geral das Alfândegas na autoridade tributária a ser criada é maior desafio do governo para modernizar as alfândegas, sublinhado de Alcindo Mota, secretário de Estado das Finanças. Tribunal Internacional da Justiça ordena Israel que evite e pune incitamento a genocídio. Humberto Santos na edição e apresentação desta edição do Jornal da Tarde, na técnica Dom Brito, na realização esteve a Jamila Carvalho. Às 14 temos os títulos com José António dos Reis. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.